Aqui é o Sensor Studio. Recentemente, nos Estados Unidos da América, tem surgido debates sobre a redução ou retirada das tropas americanas na Coreia do Sul. Recentemente, um relatório afirmou que apenas um terço das tropas americanas deveria permanecer na Coreia do Sul, gerando grande polêmica sobre a retirada do restante. Mas o problema é que o relatório também afirma que não só as tropas americanas na Coreia do Sul, mas também as tropas americanas no Japão e a equipe de assessores militares dos Estados Unidos em Taiwan deveriam ser retiradas, o que é realmente preocupante. Hoje analisaremos esse assunto. Dan Caldwell, ex-conselheiro do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, divulgou um relatório em 9 de julho, intitulado Ajuste da Presença Militar dos Estados Unidos da América de acordo com os interesses americanos. Este relatório foi feito com Jennifer Cavanaugh, pesquisadora sênior do think tank americano Defense Priorities. Esse conteúdo contém diversos aspectos chocantes. Alega-se que algumas tropas americanas devem ser retiradas da Ásia e realocadas para posições defensivamente mais vantajosas. O texto mencionava a retirada total ou parcial das tropas americanas na Coreia do Sul e das equipes de assessores militares em Taiwan. Posteriormente, defendeu-se a transferência de responsabilidade considerável para países aliados ou amigos e que o foco principal da postura regional das forças americanas deveria recuar da primeira para a segunda linha de defesa. Primeiro, vamos olhar para as linhas de defesa e ver até onde eles estão recuando. A primeira linha de defesa vai de Okinawa até Taiwan e Filipinas, e a segunda linha de defesa se estende até Guam, Saipan, Papua e Nova Guiné. As linhas de defesa são imaginárias, estabelecidas pela China desde os anos 80 para avançar gradualmente no Pacífico. No final, essas linhas mostram a intenção da China de dividir o Pacífico ao meio. Nos Estados Unidos da América, surgiu a ideia de recuar até a segunda linha de defesa. Ao analisar este relatório, atualmente há 28.500 soldados americanos estacionados na Coreia do Sul. Eles defendem que somente cerca de 10.000 soldados, 2 esquadrões de combate e algumas unidades de apoio permaneçam, com o restante sendo retirado. Além disso, as tropas restantes seriam responsáveis principalmente por apoio, manutenção e logística, em vez de combate. Se uma guerra estourar na Península Coreana, está escrito que em vez de as forças americanas liderarem o combate, o exército sul-coreano deve assumir total responsabilidade e conduzir as operações. Além disso, foi avaliado que isso é possível, porque a Coreia do Sul tem forças convencionais mais fortes que a Coreia do Norte. Mas por que estão reduzindo as tropas americanas na Coreia? O principal objetivo das tropas americanas na Coreia do Sul é mais conter a Coreia do Norte e defender a Coreia do Sul do que conter a China. Portanto, se a China invadir Taiwan, as tropas americanas na Coreia do Sul teriam que ser mobilizadas rapidamente. As tropas americanas na Coreia do Sul não podem ser retiradas imediatamente sem o consentimento sul-coreano. A Coreia do Sul precisa concordar para que as tropas sejam enviadas rapidamente para Taiwan. Porém, como a situação pode ser urgente, eles temeram perder o momento crucial, conhecido como Golden Time. Os Estados Unidos da América informaram que posicionarão tropas americanas da Coreia do Sul em Guam e outras regiões, para que possam ser enviadas prontamente para defender Taiwan em caso de emergência. O mais chocante é que eles afirmaram que o número de tropas americanas na Coreia do Sul deve ser ainda mais reduzido, retirando a maioria das forças terrestres. A presença das tropas americanas na Coreia do Sul é essencial para a segurança do país. Uma retirada das tropas, naturalmente, deixaria a Coreia do Sul extremamente preocupada. A segurança pode ficar em risco, e como a presença das tropas americanas na Coreia do Sul traz benefícios econômicos, isso pode se tornar difícil. Se seguirem esse relatório e retirarem as tropas, a segurança da Coreia do Sul pode ser colocada em risco. Se você olhar para este relatório, há muitos conteúdos bastante chocantes. Primeiro, como mencionei antes, eles estão argumentando que devem recuar para a segunda linha de defesa. Eles argumentam que, além da retirada das tropas americanas na Coreia do Sul, o grupo de conselheiros militares dos Estados Unidos da América em Taiwan e parte das tropas no Japão também devem ser retirados. Primeiro, vamos olhar para as tropas americanas no Japão. Cerca de 75% das bases aéreas dos Estados Unidos da América no Japão estão localizadas em Okinawa. O problema é que eles argumentam que parte dessas tropas deve ser rapidamente transferida para Guam ou para o território continental dos Estados Unidos da América. Eles recomendam transferir rapidamente 5.000 fuzileiros navais americanos para Guam e 4.000 soldados para o território continental dos Estados Unidos da América até 2027. Parece que 2027 tem um significado importante, mas de qualquer forma. Simultaneamente, defenderam que somente metade dos atuais 14.000 soldados deveriam permanecer em Okinawa. A China pode atacar a base aérea americana em Okinawa, caso invada Taiwan. Isso causaria grandes perdas aos Estados Unidos da América, por isso, essa medida está sendo considerada. Eles defenderam que a maioria das tropas fosse transferida para longe da costa chinesa, protegendo as forças e recursos, para depois responder a um ataque da China. Também foi mencionado que,
Conforme as tropas deixam o Japão, o país deve fortalecer proporcionalmente sua capacidade de defesa. O mais chocante é que também foi mencionado que os cerca de 500 conselheiros militares americanos em Taiwan deveriam ser retirados. A medida foi descrita como extremamente provocativa para a China, que afirmou que os Estados Unidos da América deveriam retirar rapidamente suas tropas de Taiwan, pois isso violaria a promessa de não estacionar militares americanos no local. Mencionou-se ainda que manter 500 conselheiros militares americanos em Taiwan não aumentaria muito a capacidade militar taiwanesa, e que, se quisessem realmente fortalecer as forças armadas de Taiwan, poderiam fazê-lo em solo americano. São declarações realmente chocantes que estão sendo feitas uma após a outra. Claro, é possível que alguém diga esse tipo de coisa. Pode-se dizer que isso está apenas no relatório e que ainda não foi realmente implementado. Mas eu penso um pouco diferente. Devemos prestar atenção especial ao autor deste relatório, o ex-conselheiro Caldwell. Mas o ex-conselheiro Caldwell é profundamente envolvido na política de defesa. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América revisa a postura militar e estabelece estratégias de defesa globais. Porém, o ex-conselheiro Caudill era muito próximo do secretário de Defesa Rexus. Especialistas preveem que os recursos deste relatório têm grande chance de serem refletidos nas políticas reais. Analisando as ações recentes dos Estados Unidos, eles parecem estar agindo dessa maneira. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou em 8 de julho que a Coreia do Sul é um país rico. Ele afirmou que a Coreia do Sul deve arcar com seus custos de defesa militar e pagar mais pela manutenção das tropas americanas no país. Naquele dia, durante uma reunião de gabinete na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, continuou pressionando pelo aumento dos custos de defesa da Coreia do Sul diante dos repórteres. Ele afirmou que a Coreia do Sul deveria pagar 10 bilhões de dólares por ano, o que equivale a 13 bilhões e 740 bilhões de won. Ele citou que há 45 mil soldados americanos atualmente na Coreia do Sul. Cerca de 28.500 tropas estão estacionadas atualmente. Ele provavelmente se referiu a 45 mil, incluindo não só as tropas de combate na Coreia, mas também cerca de 16 mil funcionários civis do exército. O presidente Teoreompel está inflando ao máximo o número de tropas americanas na Coreia do Sul e, ao mesmo tempo, dizendo que tudo bem reduzir ainda mais esse número. De acordo com reportagem prévia do Wall Street Journal, houve uma revisão sobre a redução e realocação de 4.500 soldados americanos na Coreia do Sul. Se os Estados Unidos da América reduzirem as tropas na Coreia do Sul, é provável que esses 4.500 soldados sejam os primeiros a serem cortados. Aparentemente, os 4.500 soldados seriam transferidos para Guam ou outras bases no Indo-Pacífico, possibilitando um envio imediato a Taiwan em caso de invasão chinesa. O ponto principal a ser observado aqui é o seguinte: a redução ou realocação de tropas americanas na Coreia do Sul não é apenas um ajuste numérico, mas uma variável que pode abalar a segurança nacional da Coreia, a aliança entre Coreia e Estados Unidos da América e o equilíbrio de poder no Nordeste Asiático. Embora 4.500 pessoas representem apenas 16% do total das tropas americanas na Coreia do Sul, esse número pode incluir ativos de reconhecimento avançado, pessoal de defesa antimísseis e forças de ataque móvel. Então, a diferença real de poder militar pode ser ainda maior. Se até as tropas americanas no Japão e os conselheiros militares dos Estados Unidos da América em Taiwan precisarem ser mobilizados, como expliquei antes. Alguns sugerem que isso pode indicar que os Estados Unidos da América cogitam deixar o leste asiático. Se isso acontecer, a China pode agir de forma ainda mais agressiva. Sem os Estados Unidos, se a China invadir Taiwan, será difícil impedir. Nesse caso, Coreia e Japão sentirão uma ameaça direta à sua segurança, podendo tomar decisões extremas. Se a discussão sobre a retirada das tropas americanas realmente acontecer, que escolha a Coreia deveria fazer? Se os Estados Unidos da América retirarem suas tropas da Coreia do Sul e começarem a retirá-las do Japão e região, a Coreia precisará fortalecer sua capacidade de defesa independente para garantir sua segurança, caso contrário, estará realmente em risco. É necessário lidar com a Coreia do Norte ou a China imediatamente, mas a atual capacidade de defesa é insuficiente. A introdução de armas estratégicas pode ser expandida e, em alguns setores, a discussão sobre armamento nuclear próprio pode emergir. Principalmente, pode ser preciso reforçar a cooperação de segurança multilateral com países vizinhos e aliados, como Japão e Austrália. Alguns avaliam que as ações dos Estados Unidos da América podem ter como objetivo apenas negociações. Relata-se que o presidente Trump fez essas declarações para aplicar seu estilo de negociação diretamente na diplomacia. O presidente Trump costuma usar uma estratégia nas negociações em que primeiro apresenta exigências altas para pressionar o oponente e então conduz a outra parte a aceitar o nível de exigência que realmente deseja. É uma forma de criar um estado psicológico em que o oponente leva a ameaça a sério.
e acaba cedendo por não ter escolha. No passado, ele usava essa estratégia frequentemente em negociações tarifárias e comerciais. Isso pode ser parte das negociações, mas para a Coreia, parece difícil se livrar da sensação de insegurança. Atualmente, a essência da aliança entre Coreia e Estados Unidos está sendo testada, indo além da questão da redução das tropas americanas na Coreia. É hora de reconhecermos que não há aliança incondicional e refletirmos sobre as responsabilidades e papéis que devemos assumir. Ao ler o relatório, fiquei chocado ao descobrir que não tratava apenas da redução das tropas americanas na Coreia, mas também no Japão e até da retirada da missão militar em Taiwan. O problema é que o autor é um dos assessores mais próximos do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América Rexis. Então, há uma grande chance de isso se tornar uma política de defesa oficial. Isso é quase como desertar o leste asiático. Diante dessa situação, qual escolha devemos fazer? Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários. Por hoje é só. Vou encerrar o vídeo. Muito obrigado.